Oi meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oxigenoterapia, né, e sobre nebulização, né, que são procedimentos bastante simples, mas que nós da enfermagem precisamos conhecer bem. Bom, vamos lá, né? Então, o conceito aí de oxigenoterapia, né? A oxigenoterapia é aquele procedimento que a gente sempre vai realizar quando nós precisamos fornecer um aporte artificial, né, de oxigênio para o paciente, ou seja, todas as vezes em que, quando o paciente não consegue respirar suficientemente para oxigenar o seu sangue e os seus tecidos, é necessário então a administração, por que de forma artificial? Porque nós não estamos dando ao paciente um oxigênio que está no ar inspirado, né? Nós estamos dando um processo de oxigenação feito artificialmente, né? Para que esse paciente possa melhorar a sua respiração. Então, o principal objetivo, né, ali desse procedimento de oxigenoterapia é melhorar a oxigenação tecidual desse nosso paciente, ou seja, melhorar a quantidade de oxigênio circulante no sangue desse nosso paciente. E isso só é atingido quando o paciente vai alcançar uma pressão arterial de oxigênio, que é conhecida por essa sigla, né, PaO2, acima de 60 milímetros de mercúrio. Ok? Por que 60 milímetros de mercúrio, né? É a mesma coisa que a gente faz quando faz a aferição da pressão arterial do paciente. Esse valor, ele vai dizer para nós que é acima de 60 milímetros de mercúrio, na pressão arterial desse nosso paciente, há uma quantidade de oxigênio que vai ser correspondente a acima de 90% da oxigenação sanguínea. Então, aqui a gente tem dois parâmetros importantes, que é a pressão arterial de oxigênio e o valor da saturação de oxigênio. Essa saturação de oxigênio é a quantidade, né, de oxigenação periférica que esse paciente está ali recebendo. É aquele que a gente faz com o oxímetro de pulso, nesse caso aqui da saturação periférica, né? O oxímetro de pulso, acredito que todos vocês conheçam, é aquele que a gente utiliza, né, no dedo do paciente, a gente coloca, é um procedimento não invasivo, nós colocamos ali então o oxímetro e ele faz a leitura rapidamente da quantidade de oxigênio que está circulante no organismo do nosso paciente. E ele dá essa contagem aproximada, porque nós estamos vendo a saturação periférica. A saturação central de oxigenação do nosso paciente, ela pode ser medida por essa pressão arterial de oxigênio, ok? Mas isso aí são alguns conceitos que mais para frente, quando vocês estudarem sobre UTI, né, enfermagem em unidade de tratamento intensivo, vocês vão estudar um pouquinho melhor. Aqui o que a gente precisa saber apenas é que esses valores são valores considerados normais e que abaixo disso, né, abaixo de uma PaO2 de 60 milímetros de mercúrio e de uma saturação de oxigênio menor do que 90%, nós temos aí já uma indicação para fazer então uma oxigenoterapia inalatória com esse paciente. Bom, a gente tem dois tipos de oferecer a oxigenação. Primeiro é a oxigenação de uso agudo e a oxigenação de uso prolongado. O que seria isso? A oxigenação de uso agudo é quando o paciente precisa ficar com o dispositivo de oxigenação por menos tempo, então o tempo vai ser sempre menor. Quando nós temos uma oxigenação de uso prolongado, o paciente vai precisar ficar com um dispositivo de oxigenação por um tempo maior. Essa é a grande diferença. O que vai fazer essa classificação e que vai fazer com que eu decida, né, se vai ser de uso agudo ou de uso prolongado? A gravidade do quadro do paciente, a indicação médica e também a resposta do paciente ao tratamento.
E aí, quais são os objetivos, né? Então, da oxigenação do paciente, da oxigenação artificial para o paciente. Aumentar a sobrevida, né? Uma vez que nós estamos melhorando a oxigenação de um modo geral em todos os sistemas desse paciente, então a gente aumenta a possibilidade de sobrevida. O aumento da tolerância ao exercício, lembrando que uma vez que o paciente tem pouca oxigenação no sangue, ele vai ter pouco aporte de energia. Então, esse paciente vai ficar cansado mais rápido, esse paciente não vai conseguir fazer exercícios físicos, muito menos até mesmo as suas atividades de vida diária. Diminuição no tempo da hospitalização, porque há alguns casos em que nós oferecemos a oxigenação para o paciente e em pouco tempo ele recupera o seu estado de saúde normal. Isso mesmo quando essa oxigenação ela vem apenas como um tratamento complementar. O que seria isso? Quando, por exemplo, o problema do paciente não é respiratório, mas o uso do O2, né, o uso da oxigenoterapia, ele pode contribuir para a melhora desse paciente. E aí, então, diminui o tempo da sua hospitalização. Diminuição da dispneia, né? Para quem não sabe, dispneia é o termo técnico que a gente utiliza quando nós estamos falando que o nosso paciente está com dificuldade em respirar. Ele sente dor, ele sente dificuldade em manter a sua própria respiração. E aí, então, a oxigenoterapia, a oferta de oxigênio, vai vir para ajudar esse paciente a respirar melhor e a respirar com menos dor, com menos esforço. Diminuição, né, da pressão da artéria pulmonar, justamente porque nós vamos estar oferecendo uma quantidade, um fluxo maior de oxigênio, e aí então todo o sistema cardíaco vai diminuir a pressão, porque automaticamente vai diminuir o trabalho, né, cardíaco e pulmonar, porque a quantidade de oxigênio está sendo então adequada ao tanto que é necessário ali para aquele paciente. Melhora do desempenho psicomotor, né? Por quê? Porque psicomotor, né? Por gente falando aqui na questão motora, de mobilidade e falando na questão psíquica do nosso paciente, né? Sistema nervoso como um todo. Quando nós oferecemos um melhor aporte de oxigênio para o nosso paciente, esse paciente vai estar melhor ventilado. Quando eu digo melhor ventilado, quer dizer que ele vai estar respirando melhor e os seus sistemas todos vão estar começando a ter uma melhora da absorção desse oxigênio. E automaticamente o sistema nervoso, né, o sistema neurológico desse paciente vai melhorar, porque esse paciente vai ter um aporte de oxigênio muito maior na região cerebral, ou seja, um cérebro muito mais oxigenado. E também melhora na qualidade de vida como um todo, devido a todas essas outras melhoras que a gente citou aqui. Bom, indicações, né? A gente sempre vai ter indicações de uso de oxigenoterapia sempre que houver situações de hipoxemia, né? A hipoxemia é aquela situação em que o paciente vai estar com diminuição do nível de oxigênio no sangue. A gente vai falar um pouquinho mais da hipoxemia daqui a pouco, porque ela é a principal, né, de todas as indicações para o uso do oxigênio. A saturação de oxigênio menor do que 90%, isso quando o paciente estiver em ar ambiente e em repouso. Quando o paciente estiver sem uso nenhum de nenhum dispositivo, respirando por ele mesmo, e ele estiver em repouso, ou seja, o paciente não está fazendo nenhum esforço físico e mesmo assim a quantidade, a concentração de oxigênio no sangue, ela está abaixo de 90%. Aí, nesses casos, se oferece então o uso da oxigenoterapia. Respiração ruidosa. Essa respiração ruidosa é aquela respiração em que o paciente ele faz esforço para poder respirar.
e automaticamente vai sair ali um ruído que não é normal, né? Não estamos falando aqui de ruídos adventícios de um modo geral, mas aquela respiração que você consegue ouvir mesmo estando próximo do paciente, sem tocar, sem usar o estetoscópio. Isso indica uma grande dificuldade para respirar, ou até mesmo obstruções, né? Taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, a taquicardia, que é o aumento, né, dos batimentos cardíacos do paciente, e a dispneia, né, quando também, como eu falei para vocês, o paciente sente dor e dificuldade ao respirar. Também quando o paciente sente cansaço ao extremo, né? Não é aquele cansaço que a gente fala que com um pequeno repouso o paciente já consegue se melhorar. Esse cansaço é aquele cansaço que mesmo em repouso ele perdura, o paciente continua cansado. A agitação, né? Porque a agitação vai levar o paciente a ter taquipneia e também taquicardia. Automaticamente, com os dois, o paciente vai ter dispneia. Então, por isso também é uma das indicações. Sinais de desorientação, como eu falei para vocês, porque desorientação, quando ela não é natural do paciente ou natural do estado de saúde em que ele se encontra, quando ela não está ligada a nenhuma outra doença, pode ser sinal, né, de falta de oxigênio na região cerebral. E também casos de cianose, quando a gente observa alguma dessas indicações e observa também a cianose, que é aquela área arroxeada que vai estar no corpo do paciente. Principalmente onde? Principalmente na região perilabial, que é ao redor do lábio, e nas extremidades, que seriam o quê? As pontas dos dedos dos pés e das mãos. Bom, então, mediante todas essas indicações, o objetivo principal do uso da oxigenoterapia é a de manter adequado, né, o nível de saturação periférica e da pressão arterial de oxigênio, quando o ar ambiente não é suficiente para trazer uma homeostasia para o sistema circulatório e ventilatório desse nosso paciente. Bom, falando agora de hipóxia, né, como eu disse para vocês, hipóxia costuma ser a nossa principal causa, né, de uso de O2 e também é uma das que a gente mais deve estar atento a fim de prevenir. Então, o que é a hipóxia em si? Como eu falei para vocês, a hipóxia, né, é aquela condição em que há baixa, em que há diminuição dos níveis de oxigênio existentes nos tecidos e nos órgãos daquele paciente. Com relação a isso, né, nesses casos, indica-se que não tem oxigênio suficiente para realizar as funções metabólicas normais, né? Com uma baixa de oxigênio no sangue, o paciente não vai ter um aporte de nutrientes, não vai ter um aporte de energia, que não vai ter um carreamento de todas essas substâncias importantes para o funcionamento dos seus órgãos, né, para os funcionamentos vitais do organismo. Então, aí a gente entra numa situação de hipoxemia, que é quando os níveis estão muito baixos no sangue e que automaticamente, né, vai levar para essa má oxigenação dos tecidos de uma morte, de uma maneira geral, né? E isso vai levar à morte celular. E aí pode trazer necroses, pode trazer, né, alguns casos aí até mesmo de isquemia, e aí pode levar a muitas outras complicações para esse nosso paciente. Então, hipóxia é algo que a gente tem sempre que observar no nosso paciente e sempre tentar prevenir. E aí, como eu observo? Como eu falei no início, aqueles dois parâmetros, né? A pressão arterial de oxigênio e a saturação de oxigênio no nosso paciente. Bom, as manifestações clínicas da hipoxemia são de leve a moderada e também nós temos a grave. Leve a moderada, o paciente vai ter taquipneia e dispneia, né? Aumento da frequência respiratória e dificuldade para respirar, palidez cutânea, pele do paciente vai ficar mais branca,
a taquicardia, né, aumento dos batimentos cardíacos. O paciente vai apresentar agitação, ficar desorientado, apresentar cefaleia, que é a dor de cabeça, né? E vai ter vai ter um leve aumento da pressão arterial, né? Uma hipertensão leve, que a gente também chama de pico hipertensivo. E o paciente vai ter então uma vasoconstrição periférica, ou seja, todas as regiões periféricas do corpo do paciente vão vasoconstringir. E aí ele vai ter as regiões que a gente vai encontrar cianose. Já na grave, o paciente vai ter taquipneia e dispneia. Ao invés de ter palidez, ele vai apresentar cianose em outras áreas do corpo, não só nas extremidades. Ele vai ter taquicardia, mas também pode ter episódios de bradicardia, né, que é quando os batimentos cardíacos ficam abaixo de 60 batimentos por minuto, e as arritmias, né, que são os batimentos descontrolados, né, os batimentos cardíacos descontrolados. Ao invés de ficar agitado, ele vai ter sonolência, tá? Ele vai apresentar confusão mental, né? E um tempo de reação mais lento. Qual que é a diferença aqui entre a desorientação e essa confusão mental? Essa desorientação, ela quer dizer um período em que o paciente ele vai estar um pouco mais desorientado do que o normal, com relação à sua orientação espacial e local, né? Por exemplo, é aquele paciente que por um momento ele pode, né, dizer para você que ele não reconhece o local onde ele está, ele não consegue te dizer que dia da semana é, então é algo mais leve. Já com relação à confusão mental, o paciente não consegue te compreender, ele não consegue te dar uma resposta que faça sentido, tá? Então essa é a grande diferença entre os dois. Aqui também na grave o paciente pode ter hipertensão, né? E também hipotensão eventual, ou seja, a pressão arterial dele vai subir, mas também pode baixar bastante, né? Então há essa descompensação na hipoxemia grave. E também ele pode perder a coordenação, né? Ou seja, ele não consegue se locomover de um modo correto. Ele pode também apresentar baqueteamento, né, do leito unguial, que é essa situação aqui, ó, em que as unhas do paciente vão ficar mais arredondadas e o leito unguial, que é aquela faixinha branca que a gente tem aqui na unha, né, ele vai sumir, ele vai ficar totalmente disperso na unha toda. O que é esse baqueteamento? Né, ele aparece em casos de hipoxemia, porque aqui nessas regiões das extremidades, né, vai haver um acúmulo muito grande de plaquetas, né, e aí esse acúmulo das plaquetas não vai deixar a região ser oxigenada corretamente, e aí vai ter esse baqueteamento das unhas do paciente, que também é chamado de hipocratismos, né, digitais, ok? E isso pode levar o paciente a coma. Tudo isso aqui, né? Todas essas situações podem levar o paciente a coma. Por isso, a hipoxemia é uma das principais manifestações clínicas que nós devemos, então, estar atentos. Bom, outras condições associadas à diminuição do O2, né? São os casos de parada cardiorrespiratória, né? Porque todas as vezes que falamos de sistema respiratório, falamos também de sistema cardíaco, né? Os dois estão interligados. Infarto agudo do miocárdio, né? Porque ele pode levar à diminuição do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que é bombeada em 1 minuto para o corpo todo. Intoxicação por gases, traumatismos, né? Angina estável, que é aquela dor precordial que pode preceder um infarto agudo do miocárdio. Recuperação pós-anestésica, né, porque o paciente vai estar com depressão de todo o seu sistema nervoso e por isso é necessário oferecer oxigenação. Insuficiências respiratórias, né, tanto aguda ou crônica,
e insuficiência cardíaca congestiva, né, que é a ICC, justamente porque a insuficiência cardíaca congestiva, ela pode diminuir o bombeamento do sangue, né, e todas essas condições são indicativas também para o uso da oxigenoterapia. Bom, sistemas de baixo fluxo, né, são sistemas que a gente utiliza, então, para fornecer para o nosso paciente uma quantidade de oxigenação com um fluxo de 8 litros ou menos do que isso, né? Então, quando nós precisamos fornecer uma quantidade de oxigenação por volta de 8 litros ou menos, nós falamos que nós estamos oferecendo e utilizando um sistema de baixo fluxo. Daqui a pouco vocês vão ver que nós temos também um sistema de alto fluxo. E aí a quantidade, né, de oxigênio por minuto que vai ser oferecido nesses dois sistemas é o que faz a diferença. Então, em baixo fluxo, é por volta de 8 litros ou menos. Bom, então o que acontece nesse sistema, né? O oxigênio vai ser fornecido diluído com o ar, ou seja, são sistemas em que o oxigênio vai ter então um certo contato com o ar, né, externo, e também vai ter uma diluição. E aí vai resultar em uma FiO2. O que é isso, né? Essa FiO2. FiO2 é a fração inspirada de oxigênio, ok? É o mesmo que eu disser que é a quantidade de oxigênio inalada pelo paciente, tá bom? Então, isso aqui é para eu saber a quantidade de oxigênio que o paciente vai inalar a cada inspiração. Então, quando eu estou falando de sistemas de baixo fluxo, né, eu estou dizendo que essa quantidade de oxigênio inalada, ela é baixa e ela é variável, né? Eu não tenho uma condição de fazer com que ela seja sempre a mesma quantidade, né? Ela pode variar. E aí esses sistemas, né, vão incluir a cânula nasal, catéter nasal, catéter transtraqueal e as máscaras simples, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, né, nós temos os tipos, né, o ar ambiente, que é o que nós respiramos sem nenhum tipo de dispositivo, as cânulas ou catéteres, a máscara simples e a máscara Venturi. Aqui nós temos um sistema de alto fluxo. Mas nesses sistemas de baixo fluxo, que são estes dois aqui, a quantidade de oxigênio oferecida por minuto possui essa quantidade de fração de oxigênio inspirada. Ou seja, exemplo, né? Como nós falamos que o fluxo tem que ser sempre menor do que 8 litros, né? Então, de 7 a 8 litros, nós temos 0,60 de oxigênio inspirado, ou seja, 60% de oxigênio inspirado. O interessante é que, em qualquer um desses sistemas, o valor tem que ser sempre maior do que o valor ofertado pelo ar ambiente. Por quê? Porque o paciente já estava respirando em ar ambiente e não estava sendo suficiente para ele, né? Então, todas essas formas, todos esses sistemas, eles precisam oferecer um pouco mais do que a quantidade de fração inspirada de oxigênio pelo ar ambiente. Então, todos eles são acima de 0,21, ok? Bom, vamos lá. Então, vamos falar agora aqui de cânula nasal ou catéter tipo óculos, né? Esse é o mais comum e é o que a gente mais utiliza, né? Porque ele é fácil de se utilizar, também está disponível na maioria dos locais, né? E aqui, quando a gente precisa, né, de uma concentração média ou até mesmo baixa de oxigênio. E aí, ele é bastante simples, né? Ele permite que o paciente converse, que o paciente se alimente sem interromper a oxigenação. A fração de oxigênio inspirado é de 0,24 a 0,40, ou seja, 24% ou a 40%. Vantagens, né? Ele é confortável, bastante cômodo, né?
é econômico, não precisa ser removido nem trocado, apenas você vai fazer a higienização das vias aéreas do paciente, coloca então ali na quantidade que foi prescrita e o paciente pode ficar com ele durante todo o período que ele está internado, né? Depois disso, ele é jogado fora porque é descartável. Convivência também, o paciente pode comer, pode falar sem atrapalhar. Facilidade de manter a posição, porque ele é fácil de colocar e recolocar. Desvantagens, né? Não pode ser usado em pacientes que tenham desvios nasais ou problemas, né, na região nasal. Concentração de oxigênio inspirado ela é desconhecida porque ela também vai ter contato com o ar ambiente. E crianças não costumam, né, aceitar, elas retiram o dispositivo e não utilizam corretamente. E ele também não permite a nebulização, ou seja, ele é apenas para oferta de oxigênio. Então, esse aqui é o catéter tipo óculos, né? O que é interessante nele, a gente fala tipo óculos por causa desse dispositivo aqui, ó. E aí, o que é interessante é que esses dois pinos, né, são colocados uma em cada narina do paciente, e aí ele é feito o ajuste por trás da orelha, né, do paciente. E aí, então, o oxigênio é passado diretamente para a narina. O que acontece é que ele também pode ressecar a narina do paciente, então é necessário umidificar o ar, utilizando um pequeno reservatório com água destilada e também, né, instilar algumas gotinhas, né, de água destilada ou soro fisiológico na narina do paciente. Bom, catéter nasofaríngeo, né? Esse aqui é um pouco mais invasivo. O que acontece é que a gente insere uma sonda de aspiração, né? Essa sonda vai estar conectada a uma fonte de oxigênio, né? Uma saída de oxigênio, e ela vai ser inserida através das fossas nasais até atingir a nasofaringe do nosso paciente. Vantagens, né? Nesse caso, como vai diretamente para a nasofaringe, a gente vai ter uma perda reduzida de oxigênio, né? Porque a quantidade de oxigênio que nós estamos colocando para o paciente inalar, ela vai direto para a nasofaringe, né? Não vai ter perda com o ar. Desvantagens, né? Ele é pouco utilizado porque é muito desconfortável, né? O paciente pode realizar, a gente precisa, né, realizar a medição desse dispositivo, dessa sonda de aspiração, né? Começando ali do lobo da orelha até a ponta do nariz, dessa forma aqui, né? A gente utiliza, essa aqui é a ponta em que vai conectada na saída de oxigênio, e essa é a ponta final, né, dessa sonda. A gente faz essa medição, você coloca a ponta bem aqui no lobo da orelha do paciente e mede até a ponta do nariz. Essa é a quantidade em que precisa ser inserida. Então, você marca para que você possa, então, fazer essa inserção. Ele induz o reflexo de vômito, né? Lembrando que vai passar ali pela garganta do paciente, né? Pela úvula. O paciente pode deglutir, né, um pouco de gás ali no local por causa dessa localização na nasofaringe. As narinas do paciente, né, elas devem ser alternadas de 8 em 8 horas. Por quê? É apenas uma sonda, então você ou coloca na narina direita ou você coloca na narina esquerda. E aí, de 8 em 8 horas, precisa fazer essa troca, né, para não haver um ressecamento, para não haver uma lesão na narina do paciente. Então, imagina o desconforto, né? A cada 8 horas você tem que refazer todo o procedimento, né? Não é muito agradável. Então, devido a esse grande desconforto, a gente evita utilizar. Bom, aqui para vocês verem como é, né, a inserção. Ele vem até essa região aqui, essa é a medida que você fez, né? E aí, então, ele é posicionado nesse local. E aí, então, a gente faz uma fixação aqui por cima, né, do nariz do paciente e aqui na região da testa. E aqui, para vocês verem também como que é. E aqui, nesse caso, né, o tipo de sonda que é utilizado. Fluxo fica entre 1 até 6 litros por minuto, que dá um total de 24 a 44% de oxigênio.
Bom, a gente tem também o catéter transtraqueal, né, que vai ser aquele que a gente vai utilizar através de uma TOT, né, que é o quê? Que é o mesmo que tubo orotraqueal, ou de uma traqueostomia. Esse tubo orotraqueal é quando o paciente já está com um tubo inserido e nós vamos apenas colocar o catéter nele. E no caso da traqueostomia, é quando, em procedimento médico, é feita uma traqueostomia e aí esse catéter ele é inserido naquela traqueostomia. Posição fica entre o segundo e terceiro anel traqueal. Quando a gente usa, quando tem obstrução, né, das vias aéreas e a gente precisa então de um acesso mais certeiro. Vantagens, né? Aproveitamento quase que total da oxigenação, né? Há um maior reservatório anatômico que aumenta então a fração inspirada de oxigênio e diminui, né, os custos com o gás oxigênio. Por quê? Por causa justamente desse melhor aproveitamento. Né? Desvantagens: pode ressecar as secreções, né? É necessário umidificar o ar, porque senão esse ar ele vai causar uma irritação, né, do sistema no paciente. É um procedimento invasivo, então por isso ele oferece um maior risco de infecções para o trato respiratório. E aqui para vocês verem, né, quando ele já está inserido aqui no tubo orotraqueal, né, esse daqui seria então o catéter, né, já inserido em um tubo orotraqueal que já foi previamente colocado. E aqui, né, quando a traqueostomia, e aí o catéter ele vai ser inserido nesse local. Bom, máscara facial simples, né? Esse aqui é o mais tranquilo de todos. Quando a gente utiliza uma máscara facial, ela vai abranger o nariz e a boca. E ela precisa estar bem colocada para não ter escape, né? Para não ter uma área em que não vai estar totalmente colocada na boca e no nariz do paciente. E aí vai ter aquele escape, aquela perda de oxigênio. Então a gente tem que observar para que isso não aconteça. A gente tem alguns tipos, né? Que é a máscara com reservatório e a sem reservatório. Com reservatório quer dizer que a gente tem uma bolsa inflável acoplada, né, embaixo ali da máscara facial. E essa bolsa ela costuma ter por volta de 1 litro de oxigênio nela, né? E aí o que acontece? Quando o paciente não consegue fazer totalmente o aproveitamento, né, ali do oxigênio que é colocado na máscara, né, essa bolsa ajuda no suporte. E o fluxo fica entre 7 até 10 litros por minuto. Né? Lembrando que passou de 8, né, a gente já faz então ali uma mudança no dispositivo. Formas de administração, né? Ela vai ser bastante fácil de se administrar, porque você simplesmente pode colocar a máscara no paciente com uma cordinha que vai por trás da cabeça e fixar a máscara, ou pedir para que o paciente segure a máscara facial durante o período que ele fizer o uso do oxigênio, né? Algumas têm sistema de reinalação parcial e outras de sem reinalação. Vou falar daqui a pouquinho sobre o que é isso. Vantagens, né? Tanto a área nasal e oral vão estar recebendo oxigenação ao mesmo tempo, né? Nesse dispositivo, a gente pode administrar medicações inalatórias, tanto que é nele que nós fazemos a aerossol terapia. A fração de oxigênio inspirada fica entre 40% a 60%. Desvantagens, né? É difícil para se comunicar com a máscara no rosto. O paciente, para beber e comer, ele precisa tirar a máscara, né? E aí há uma perda de oxigênio nesse momento. E o uso prolongado pode causar, né, lesões por pressão, principalmente na região do nariz do paciente, nas áreas em que ela vai fazer uma pressão. E aí, né, como eu falei para vocês, esse aqui é o reservatório, tá? Essa é a máscara em si. Essa daqui, ela tem um copinho reservatório para se colocar, então, uma medicação e fazer ali, então, a administração dessa medicação. Esse é o tubo, né? Aqui vai conectado essa parte
vai conectado no sistema, né, de oxigenação, e aqui vai conectado nessa parte de baixo aqui do copinho, né? Máscara com reinalação parcial e sem reinalação é que a sem reinalação, esse orifício, ele apenas permite a saída, né, do gás carbônico. E aqui, nessa com reinalação parcial, ela permite tanto a saída do gás carbônico quanto a entrada de oxigênio. Bom, falando agora um pouquinho de sistemas de alto fluxo. Quando a gente fala de sistema de alto fluxo, agora a gente está falando em situações em que nós precisamos oferecer mais que 8 litros de oxigênio por minuto. E aí, então, né, a gente precisa oferecer um fluxo que é mais ou menos igual ou superior ao fluxo inspiratório máximo do paciente, né, que fica ali por volta de 60% a 90%. A frequência de inspiração de oxigênio nesses sistemas ela é fixa, então a variação é mínima, né? E a gente vai ter, então, alguns orifícios, né, que são pinos, que vão oferecer um fluxo diferente e ajustável. E aí, o maior sistema, né, o melhor sistema que nós temos de alto fluxo é as máscaras de Venturi. E são elas que vão utilizar esses pinos, né? Que vão ser o quê? Esses pequenos orifícios, né? Com tamanhos diferentes, que vão oferecer fluxos diferentes para ajustar, então, a frequência de inspiração de oxigênio do nosso paciente. Então, a máscara de Venturi, né? Ela vai entregar um fluxo mais controlado, um fluxo que vai ser igual ou maior do que a demanda ventilatória do paciente. A frequência de inspiração ela vai ficar por volta de 24% a 50%, dependendo do pino pode ser até um pouco maior do que isso. Quantidade, né, de litros de oxigênio oferecido por minuto vai de 40 até 78 litros por minuto, né, então é uma quantidade bem maior. A reinalação de gás carbônico ela não é um problema, né, não tem nesses casos nós não vamos ter ali então um acúmulo de gás carbônico dentro da máscara, né? Porque justamente esses orifícios, os pinos, né, de saída vão facilitar, então, com que essa reinalação não aconteça. Há a necessidade de umidificação do oxigênio, né, com a utilização de uma pequena quantidade de água destilada, né, porque a nasofaringe só não vai ficar umidificada com um fluxo tão alto assim. Né? E o oxigênio vai ser entregue diretamente, então, na traqueia do paciente, justamente por causa dos sistemas, né, de vedação. E aqui nós temos uma máscara de Venturi, né? Aqui essa cordinha para poder fazer a fixação. Aqui nós temos um tubo, né? E nesse ponto de conexão com o segundo tubo, que é o que vai acoplado no sistema, nós temos os pinos, né? E os pinos, eles são coloridos e cada um deles vai dizer qual é o tipo, né, e a quantidade de fluxo total de oxigênio que ele oferece. Exemplo, né, aqui, meninos, o laranja é a mesma coisa que o vermelho, tá? Ele tem essa variação. Então, aqui, o laranja ou o vermelho, ele oferece 50%, tá? E um fluxo total de 41 litros. Aqui, o rosa, 40%, 62%, né? O meio verdinho, né, que você pode encontrar tanto verde claro quanto verde escuro, né? Ele vai oferecer 35%, um valor total de 67%, né, de fluxo. O branco, ele vai oferecer 31%, amarelo 28% e o azul, que pode ser tanto escuro quanto claro, 24%. Como eu sei qual eu vou utilizar? Você vai ter na prescrição a quantidade de débito de fluxo total que é necessário para aquele paciente. E aí, então, você escolhe qual vai ser, né, o tipo de pino que vai ser acoplado na máscara. Bom, falando agora um pouquinho de nebulização, né, ou aerossol terapia. Esse daqui é bastante conhecido de todos nós, né? Com certeza alguns de vocês já utilizaram, né, uma aerossol terapia para a utilização de algum medicamento ou até mesmo para umidificar as vias aéreas, né?
E aí, esse aparelhinho é o mais comum, que a gente utiliza até mesmo em casa, né? Esse daqui é um inalador, mas também nós, em ambientes hospitalares, nós podemos usar tanto esse quanto, né, as saídas de oxigênio, né, ou de ar comprimido. E aí, então, vamos falar agora um pouquinho como que funciona, né? A gente vai ter, então, a administração direta, né, de medicação na via aérea. Para quê? Para tratamento geralmente de doenças do sistema respiratório ou para umidificação das vias aéreas. Vai permitir, então, uma rápida ação medicamentosa, né? O medicamento, por ser colocado de forma direta, ele vai agir muito mais rápido. E a gente vai ter uma diminuição desses efeitos colaterais que acontecem por via oral, justamente pelo medicamento ter que passar ali na região, né, do sistema gástrico. Então, o que a gente utiliza geralmente nos procedimentos de nebulização são medicamentos broncodilatadores, né, dilatadores para o pulmão do paciente, anti-inflamatórios, antibióticos e mucolíticos, que são aqueles medicamentos que ajudam a diminuir a produção, né, e a especificidade, ou seja, a grossura, né, ali das secreções que são produzidas no pulmão. Bom, a medicação utilizada, né, ela vai ser aplicada através da boca do paciente ou da cavidade nasal, os dois juntos, né, ou por traqueostomia, que são, né, naqueles casos em que a traqueostomia já foi realizada. A gente pode fazer, então, por meio de um catéter dentro da traqueostomia. Nesse caso, não se utiliza a máscara. E aí nós usamos, a maioria das vezes, o ar comprimido, né? E aí, quando nós utilizamos o ar comprimido, né? Se o paciente já estiver utilizando o oxigênio, a gente também pode utilizar o oxigênio. Né? O fluxo de ar, né, o fluxômetro, deve ser suficiente para produzir uma névoa, que é aquela região, perdão, pessoal, aquele pedaço de fumaça em que vai sair e vai fluidificar o medicamento para que ele seja absorvido pela via aérea. E o que é um fluxômetro? Um fluxômetro é isso aqui, ó. Né? Esse dispositivo que nós vamos ter ali próximo ao leito do paciente, né? Essa é uma válvula de controle e aqui nós temos uma régua que vai dizer a quantidade de oxigênio que eu vou liberar. Quantidade fica por volta entre 5 e 6 litros, né? Então eu vou abrir a válvula, aqui dentro vai subir uma bolinha que vai me indicar qual é o nível. E ela deve ficar mais ou menos nessa região aqui. Esse é o nível indicado, né? Para vocês verem, nós temos algumas variações nessa régua de gás, né? Esse sistema todo aqui que vocês estão vendo nessa imagem se chama uma régua de gás. E em todos os hospitais, né, em todos os leitos, a gente sempre tem que ter isso aqui em cima do leito do paciente. Nem sempre vai ser um sistema sofisticado como esse aqui. Às vezes a gente vai ter apenas os fluxômetros, né, já direto ali na parede, com as válvulas para que você possa então fazer a abertura. E aí, uma grande diferença em que o pessoal fica com muita dúvida é que a maioria deles não tem um nome do que é, né? Às vezes são aparelhos muito antigos que não tem um nome ali. E aí o que a gente vai ter são cores. E aí vocês precisam conhecer essas cores, né? O que eu tenho aqui? A verdinha sempre vai ser oxigênio, a amarela vai ser sempre ar comprimido e a azul vai ser sempre óxido nitroso. E a branca, o vácuo, né? Como vocês podem ver aqui. Então, sempre nós vamos utilizar ou a verdinha, que é de oxigênio, ou a amarela de ar comprimido. Bom, falando aqui agora do procedimento em si, né? Ele serve para aliviar processos inflamatórios, né? Processos congestivos, obstruções, umidificar de um modo geral as vias aéreas, né? Tratar um pouquinho e evitar a questão da desidratação das mucosas, facilitar a remoção de secreções, né? Administrar os medicamentos.
e alguns casos, né, para agir então ali com uma ação anti-inflamatória e anti-exudativa, para que a gente não tenha principalmente uma quantidade maior de secreção sendo acumulada ali no pulmão do paciente, né? Em alguns casos, principalmente quando há edema no pulmão do paciente, né, administrar ali alguns antiespumantes para que não haja uma quantidade de espuma causada pela presença de líquido e de gás dentro do pulmão do paciente. Indicações em casos de sinusites, ressecamento das mucosas, né? Secreções muito grossas, muito espessas nas vias aéreas superiores, em casos de bronquites e para administrar medicações que sejam totalmente inalatórias. Falando do procedimento, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, tá? Mas aqui tem uma pequena descrição que eu vou só passar. Então, o material, a gente precisa de bandeja, né? Uma fonte de oxigênio ou de ar comprimido, uma solução que for utilizada, que vai ser de acordo com a prescrição médica. Sempre vai vir a quantidade, né, de água destilada ou de soro fisiológico e a quantidade do medicamento. Uma seringa para medir a dose, se for necessário, né, e um nebulizador já com a máscara. Um recipiente para expectoração, se for necessário, né, se o paciente for produzir muita secreção, e toalhas e lenços de papel para que você possa oferecer para o paciente, porque esse procedimento ele gera líquido, né? Por causa dessa umidificação. Então, o procedimento é bastante simples, né? Primeiro se higieniza as mãos, confere a solução com a prescrição. Você coloca todo o material sobre a bandeja, né? Não deixa nada para trás, confere tudo primeiro. Colocar a solução no copinho, né, com auxílio da seringa e conectar a máscara, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Conferir o preparo da medicação, identificar o paciente, né, se está correto a medicação, o paciente, o horário, e se encaminhar ao leito. Orientar o paciente, um acompanhante, sobre o que vai ser feito, e isso aqui é importante. Posicionar o paciente na posição de Fowler ou semi-Fowler. Essa é aquela posição em que o paciente permanece sentado ou semi-sentado. E aí, então, conectar o fluxômetro, né, na fonte de oxigênio ou no ar comprimido, ou seja, conectar o tubinho lá na fonte de oxigênio. Conectar, então, o intermediário ao copinho, né, que é aquela ponta do copinho em que você vai colocar ali, então, vou tentar fazer um desenho para vocês aqui. Aqui a gente vai ter, então, o fluxômetro, né, lá na régua de gases. Você vai conectar o tubo, né, na régua de gases e também no copinho ali da máscara. E aí, então, né, você vai oferecer o nebulizador ao paciente, no caso, a máscara ao paciente, e observar o ajuste, né? Se ele não conseguir segurar, você pede para que o acompanhante faça, ou então você pode colocar a cordinha, né, ali ao redor da cabeça do paciente para que possa ficar fixo. Acionar a válvula, né, entre 3 e 6 litros por minuto, como eu falei para vocês, né, esse é sempre o recomendado. Orientar para que o paciente permaneça com a boca aberta, inspire profundamente para poder conseguir absorver todo o medicamento. Observar o término, né, de todo o líquido que estiver ali no copinho do nebulizador, recolher todo o material, né, e levar para a CME para que se possa fazer então a limpeza correta. Higienizar as mãos e anotar no prontuário, né? Atenção, coisas importantes. A nebulização, né, deve ser realizada em ar comprimido só em casos específicos, né? E a maioria das vezes tem que ser realizada em oxigênio, tá bom? Quando você não tem um fluxo de oxigênio próximo, pode ser ar comprimido, mas de preferência sempre oxigênio. Não ligar acima de 6, né, litros por minuto, sempre manter abaixo disso. Trocar o nebulizador a cada uso, né, e levar ele para a CME, para a Central de Material e Esterilização. Trocar todas as peças quando o paciente estiver de alta, né, ou quando não for mais necessário utilizar a nebulização.
e aí então encaminhar. E sempre, né, observar a reação do paciente, observar para que ele não tenha nenhum tipo de reação contrária e o que está acontecendo e totalmente se a medicação foi tomada na sua totalidade ou não. Bom, meninos, então era isso, né, sobre oxigenoterapia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês me mandem as dúvidas. E é isso, obrigada.